Olá, um abraço para você que acompanha o canal CJC. Estamos no ar com mais uma edição do CJC Esporte, meu amigo. Hoje é quarta-feira, vamos falar de Campeonato Brasileiro da Série A. Hoje tem alguns jogos, amanhã o complemento da rodada. Vamos falar do Campeonato Brasileiro da Série B. Ontem o Vasco empatou com o Oeste 1-1. Segue invicto o Vasco da Gama, hein? Segue invicto. Impressionante, apesar de não ter vencido. Mas o jogo foi fora de casa, né? Então pode se considerar o empate aí um bom resultado, já que o Vasco ainda é líder do Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos falar também de surf, entre outros assuntos, tá bom? Então fique ligado aí para você não perder nenhum detalhe. E eu vou apresentar os nossos convidados de hoje. Vou começar com o Leonardo, mais conhecido como Léo. Grande Léo, seja bem-vindo ao programa. Boa tarde, Evandro. Boa tarde, amigos do CJC Esporte. Mais uma vez aqui para debater o que há de melhor no esporte hoje. E quem está com a gente aqui também, Alesi Gradice, grande Evandro. Alesi, Beleza, cara? seja bem-vindo ao programa. Obrigado, pessoal de casa aí, boa tarde para todo mundo. E como o Evandro falou, o Vasco ontem jogou com o Oeste em Barueri. Foi um jogo bem chatinho, o segundo tempo, principalmente. O Oeste daquele estilo do Fernando Diniz, do Audax, que era técnico do Audax de São Paulo, com a posse de bola, só que o jogo foi bem chato, não foi um jogo bom como a gente via do Audax. O Fernando Diniz, que se não me engano, está há 10 dias no comando do Oeste. Tá pouco ainda. Tá começando a implementar o estilo de jogo dele no Eu não tinha Oeste. assistido nenhum jogo do Oeste, mas já li que o Oeste mostrou uma certa evolução, que se continuar essa evolução Até o e goleiro. apresentar o que apresentou contra o Vasco, provavelmente O vai problema fazer uma boa Série B. do Oeste é que o Audax ali já tinha um conjunto há bastante muito tempo. tempo, Com essa fusão Oeste-Audax, alguns jogadores do Audax foram para o Oeste e os que já estavam no Oeste permaneceram. Então, esse baque inicial dos dois elencos está causando uma certa dificuldade para o time do Oeste. A gente viu ontem um goleiro, por exemplo, que estava doido para entregar a bola para o primeiro atacante do Vasco chegasse perto. Porque não tem a habilidade que o Sidão tinha e nem um conjunto inteiro que o Audax já tinha por vir há muito tempo treinando junto, né? Quando eu assisti um pouco também de Bahia e Náutico, jogo pela Série B, jogo também muito truncado, muito brigado, com muita força física e faltou um pouquinho de bola rolando. Mas olha só, a gente vai começar esse bloco como estamos começando quase todos os blocos dos últimos dias, que é com o rolê da tocha. Vamos saber por onde a tocha passou. Pode soltar. Para mim é uma sensação de alegria, de emoção, uma emoção alegre, contente. Não daquela emoção para chorar, mas uma emoção para vibrar. A sensação é muito forte, a alegria é muito grande fazer essa participação tão importante, tão única. O sentimento é de ver as pessoas felizes. Todo mundo tem o direito de viver feliz. Me disser que foi a maior emoção que eu já senti em minha vida, eu não estou mentindo, pela importância que representa essa tocha para o mundo, não só para o Brasil, e principalmente agora pela primeira vez na minha terra. Aí algumas cidades de Pernambuco, como Caruaru, nós vimos, né, recebendo aí a tocha olímpica. E olha só, faltam 65 dias apenas para os Jogos Olímpicos. Impressionante como o tempo passa rápido, falta um pouco mais de 2 meses. Daqui a pouquinho a gente já está nos Jogos Olímpicos. Aliás, como esse ano está passando rápido, hoje é dia 1º de junho. Hoje nós estamos efetivamente no meio do ano. Impressionante. O tempo voa, né? O tempo voa e os preparativos para a Olimpíada continuam. Os pelinhos da barba começam a nascer branco, né, Leonardo? E os da cabeça param de crescer. Já se foram há muito tempo, se foram no caminho da tocha olímpica aí, né? Mas falando das Olimpíadas aí, o tempo é bem próximo aí para a realização dos Jogos. Toda essa polêmica, né, em relação a mudança do contrato em relação ao velódromo, né? E faltam apenas pouco mais de 2 meses aí para a realização dos jogos. É preocupante, né? Algumas instalações ainda sem terem sido entregues. Vamos torcer para que dê tudo certo, né? Aquele jeitinho brasileiro de sempre para ver se... E mais dinheiro público investido, né? Pedir ajuda de dinheiro Deus também nesse momento é importante. Dinheiro público no momento em que o estado do Rio de Janeiro está praticamente falido. É verdade. E os funcionários estão sem receber salário, né? É verdade. Mas questão de prioridades que deveriam ser pensadas
mas como mais uma vez não houve o planejamento devido, a gente encara essa dificuldade, né? Tentar aprender um pouco com essas Olimpíadas. E olha só, Olimpíadas de 2020 será em Tóquio, no Japão. E o COI, o Comitê Organizador Internacional, Comitê Olímpico Internacional, perdão, está indicando a possibilidade de incluir algumas modalidades olímpicas até lá. Entre elas, duas que me agradam bastante, que é o surf e o skate, com a intenção também de chamar a atenção dos jovens, né? Já que muitos jovens adolescentes andam de skate, muitos jovens adolescentes surfam, né? E chamariam a atenção de um novo público para os Jogos Olímpicos. Particularmente, eu acho que para o nosso país seria muito bom, porque nós temos grandes talentos, tanto no skate quanto no surf, seja lá qual o estilo for, seja em onda grande, seja em onda de pico, onda de, enfim. E no skate, seja de street ou seja de pipe, né, que dá o nome, não sei direito tanto skate assim, nem de surf também, parece até que eu sei grande coisa, mas eu acho que o Brasil seria muito bem representado por atletas e talvez até pudesse desenvolver um pouco mais financeiramente esses atletas. Além dessas duas modalidades esportivas, deixa eu me achar aqui, qual é? Karatê também. Karatê. Softball. Muito obrigado, Leonardo. Acabou? E escalada. Escalada. Vai ter uma fusão aí de Jogos Olímpicos com X Games, talvez, né? Porque realmente alguns esportes aí fogem ao que a gente chama de esporte olímpico. Mas está desenvolvendo a prática esportiva, saúde, são os ideais olímpicos que são propagados. Eu acho que é válido, né? Mas alguns outros esportes acho que estariam até à frente aí, que já estão pleiteando a inclusão e não conseguiram até o momento. Por exemplo, o próprio futsal aqui no Brasil olímpico, né? Tinha todo o lobby possível, todo o preparo para que fosse incluído já agora nos Jogos do Brasil, mas infelizmente não foi possível. Futebol, né? De areia também. Futebol de areia, exatamente. E outras modalidades que com certeza cada país tem a sua afinidade, poderia incluir de acordo com o calendário. E tem alguns esportes que foram recentemente incluídos nos Jogos Olímpicos que hoje você não consegue imaginar sem. Eu posso estar enganado, mas o vôlei de praia, por exemplo, eu acho que foi incluído em 96. 96, né? 96 em Atlanta. E hoje foi até que teve duas duplas brasileiras. A final feminina. Final, né? Exatamente. E hoje você não consegue imaginar uma Olimpíada sem vôlei de praia, né? Já está incluso ali aos Jogos. É uma das disputas mais emocionantes, né? E o surf, que eu posso falar com um pouco mais de propriedade, o que muitos argumentam é que como o surf depende muito da natureza e de país que seja litoral, né? Que seja litorâneo. Por exemplo, uma cidade que seja litorânea, por exemplo. Vamos supor que os Jogos Olímpicos não fossem no Rio, fosse Minas Gerais. Como é que seria? O surf seria em São Paulo, no Rio de Janeiro? Seria deslocado da cidade, como está sendo alguns jogos agora de futebol aqui no Brasil? E muitos falam que construiriam piscinas artesanais, artificiais, muito obrigado, para que isso fosse possível. Eu queria que já tivesse surf agora no Rio de Janeiro, só que não ia construir porque tem praia aqui, né? É verdade, é verdade. Porque deve ser legal surfar numa piscina. O Kelly Slater, né, que montou uma companhia onde ele desenvolveu a onda artificial perfeita, foi comprada pela WSL. E aí falaram que eles compraram já antecipando uma possível ida do surf para as Olimpíadas de Tóquio. Tóquio é uma cidade que tem praia, é uma ilha, na verdade, só que não tem onda. Então eles praticamente anteciparam, o Comitê Olímpico Internacional, compraram isso e provavelmente vão falar para os caras, a gente já tem a onda perfeita, só falta vocês arrumarem uma arena para a gente que a gente bota ali e leva os surfistas. E o skate, como você bem disse, eu vi uma declaração do Tony Hawk, que é o principal astro do skate, acho que é o principal nome do skate, o Pelé do skate, e ele falou o seguinte: os Jogos Olímpicos precisam mais do skate do que o skate dos Jogos Olímpicos. É verdade. Que atrairia um público completamente diferente. O skate hoje verdade. Sobrevive. Eu vi, se não me engano, em Barcelona, teve o Campeonato Mundial de Street e estava absurdamente cheio. É verdade. A arena. Então traria um novo olhar para os Jogos Olímpicos, traria de volta a juventude para os Jogos Olímpicos, um novo público, uma nova forma de você encarar os Jogos Olímpicos, tanto o surf quanto o skate.
são dois esportes radicais nos Jogos Olímpicos. A própria escalada também é um esporte radical. Então traria um novo público, um novo olhar dos Jogos Olímpicos. Eu acho que é super interessante. Acho, inclusive, que o surf já deveria estar no Rio, porque é uma cidade onde já tem um campeonato, já tem uma etapa da Liga Mundial. Não seria nada absurdo ter o surf aqui. A gente já viu a etapa, se não me engano, foi mês passado, aqui no Rio de Janeiro. Sim. Então já acontece. Não seria uma coisa extraordinária, absurda. Tu fala, não, vai ter surf no Rio de Janeiro. Já tem. Então, para mim, o surf já estaria agora nessas Olimpíadas, como o futsal também. É um absurdo o futsal não ser um esporte olímpico. Porque tem um número de países que tem que ter o número de países muito grande, que né? praticam. É um esporte bastante difundido. O futsal, né? tem isso e a gente não vê uma campanha muito forte para o futsal entrar. O futsal tem que estar nos Jogos Olímpicos. É um esporte que carrega. A gente vê Copa do Mundo de futsal. Não tem um ginásio que fica vazio. A gente vê Falcão dando show, aquele Ricardinho de Portugal dando show. Os caras têm que jogar as Olimpíadas. Traz público. Enquanto eles não conseguirem entender que a Olimpíada também é para vender, também tem que levar público, vai ficar isso. Agora, com essa inclusão do surf e do skate, eu acho que é perfeito. Vai trazer mais público para as Olimpíadas e... renovando, acima de tudo, esse público. Você vê que são duas modalidades esportivas que sobrevivem com grande público, com grande patrocínio, com grande rotatividade financeira no mundo, falando, né? E acho que, realmente, o surf e o skate... Tony Hawk falou só do skate, mas acho que o surf e o skate não dependem tanto dos Jogos Olímpicos assim, mas os Jogos Olímpicos dependem deles. Mas enfim, né? Aproveitando esse gancho aí de surf, nessa semana, ela é francesa? Ela é francesa, a Yohanne? Francesa. Francesa, né? Yohanne Defey, ela venceu a etapa de Fiji, nas zonas de Cloud Break em Fiji, já falei. Só que a realidade dela é uma realidade de vários surfistas pelo mundo. Principalmente em alguns países. Brasil, por exemplo. A gente está vendo algumas imagens dela surfando lá. Ondas perfeitas, lindas. Mas ela, antes, no começo da carreira, ela tinha que fazer algumas vaquinhas para participar de alguns campeonatos, porque ela não tinha patrocínio, não tinha dinheiro suficiente para poder desempenhar as atividades dela, ter a rotina de treinos, são muitas viagens, são profissionais, é uma equipe multidisciplinar que a gente pensa às vezes no esporte individual, né? Mas um esporte desse de altíssimo rendimento, ele envolve toda a equipe multidisciplinar, então são fisiologistas, são fisioterapeutas, são preparadores físicos, né? Além do treinador diretamente do atleta, então é um investimento muito alto e realmente se manter, se você não tiver realmente as condições financeiras adequadas, uma estrutura boa de patrocínio, se torna bem difícil. E não é a realidade só brasileira, né? Ó, isso em 2014, tá? Ela fez um pedido de vaquinha pelo sistema crowdfunding, que permite que doações de pessoas de todo o planeta, né? E ela precisava arrecadar 18 mil euros. Aí ela disse, em 2014 minha temporada custou 65 mil euros. Precisa agora de 18 mil euros para as 3 primeiras etapas na Austrália e depois me autofinanciarei. Complicado, né? Você imaginar um esporte de alto rendimento, a menina que ganhou a etapa numa etapa tradicional, com ondas perfeitas, lindas, lisas, precisando de dinheiro. A gente trazendo aqui para o Brasil, a Silvana Lima, que é a surfista da elite, que chegou mais longe, que mostrou mais talento e tal, hoje também sofre com falta de patrocínio. Alguns surfistas brasileiros que são profissionais têm dificuldade de conseguir patrocínio. Há 2 anos atrás, se eu não me engano, tinha um surfista que é de Cabo Frio, me fugiu o nome dele, Raoni Monteiro. Ele, no meio da etapa, ele perdeu o patrocínio, que era da Pena, uma marca surfwear do Ceará, do Nordeste. Ele perdeu o patrocínio da metade para o final e correu sem patrocínio nenhum. Então, assim, é complicado você imaginar que, ainda assim, você tem Gabriel Medina, Felipe Toledo, Mineirinho, arrebentando uma grana, ganhando muito dinheiro, com premiações, mas também com muito patrocínios, e outros surfistas passando problemas de conseguir dinheiro para financiar viagens e conseguir desenvolver a sua técnica, né? É complicado. É complicado. Desculpa, pode falar. Não, é complicado mesmo essa questão de patrocínio.
E a gente não vê isso tanto no masculino. Se não me engano, foi ano passado, na final, em Pipe Master, tava na mesma casa os 3 postulantes ao título, que era o Felipe Toledo, Mineirinho. Não, o Gabriel Medina, e tinha um outro. Eles estavam na mesma casa do mesmo patrocinador. É o Jamie O'Brien. Só que o Jamie O'Brien não correu, eu acho. Não, foi o Mick Mineirinho Fanning. ficou na casa do Jamie O'Brien. Não, mas o Mick Fanning foi junto com o Felipe que Toledo. É que o Mick Fanning e o Gabriel Medina são do mesmo patrocinador, eles ficam na mesma casa. E aí eu lembro, eu tava acompanhando isso, e o Gabriel Medina deu uma entrevista falando, eu não gasto dinheiro, porque eu fico na casa do patrocinador, a casa do patrocinador é de frente é uma mansão de frente para o mar, e ele não tem custo de viagem, não tem custo de prancha, porque ele ganha as pranchas, não tem custo de nada, praticamente. Ainda ganha um dinheiro a mais. E sem contar as outras coisas. Se tiver um patrocínio de uma empresa de carro, ele ganha um carro. Então tem todo esse conforto. E recentemente, o Felipe Toledo postou na rede social um carro. 2 Renegade da Mitsubishi que ele ganhou da patrocinador. Então, ele ainda tem tudo isso. E a gente vê no feminino essa discrepância. A pessoa tendo que pedir uma vaquinha para 18 mil euros. Que não é um dinheiro absurdo, assim, que tu fala, caraca, 18 mil euros é um dinheirão. Não, ela tá pedindo para ela competir, para fazer o que ela gosta. A mesma coisa que a gente vê a diferença do futebol masculino e do futebol feminino. Tem essa diferença, eu não consigo entender o porquê. Se investem mais em homens do que em mulheres. E essa situação acho que se assemelha muito ao que a gente já discutiu em algumas edições anteriores do programa, que é a questão do apoio total a determinados esportes quando existe um ídolo, quando existe um vencedor. A partir do momento que aquela modalidade não está em evidência, sai do foco, os investimentos também saem. Eu acho que isso reflete muito bem a falta de planejamento, a falta de visão mais ampla do poder transformador do esporte, né? Então, não deveria acontecer esse tipo de situação. E até um outro atleta de um outro esporte que levantou essa possibilidade do crowdfunding foi o próprio Vitor Belfort, falando sobre a possibilidade dos fãs, daqueles que gostam, que curtem o trabalho dele, doarem $1 cada um para manter o camp dele para as próximas lutas. Não? Então, quer dizer, no esporte que já tem tanto investimento como MMA, ele já levantou essa hipótese, imagina no surf feminino, né? Complicado, né? A gente vai para o intervalo agora rapidinho, lembrando, gente, que vocês podem participar com a gente no Fala Aí, tá bom? É só acessar o site www.canalcjc.com.br. Entra no site, procura a opção Fala Aí, que tá mais pro lado direito da página. E quando a gente voltar do intervalo, a gente lê aqui a sua pergunta, a sua dúvida, a sua crítica. Enfim, fica à vontade, tá? canalcjc.com.br. Não sai daí que o intervalo é rápido e a gente volta já.